Muito boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos em nome do Criador, soberano legítimo desta terra, o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que eu vou passar esta matéria. Como o Dudu explicou, se a gente fosse, assim, permitir perguntas e tal, as 30 horas que nós destacamos não iriam dar, aí iria para 40, 50 e tal. Então, para que possamos administrar assim, o curso e que a gravação fique dentro das 30 horas previstas, resolvemos fazer dessa forma. Dúvidas que são totalmente legítimas. Esta matéria é de trazer algumas minhocas para a cabeça mesmo. Você coloca no papel e eu me comprometo a levar a sério, se eu entender de não responder uma pergunta, mas eu vou reconhecer a pergunta e dizer por que não estou respondendo. Isso é muito difícil de acontecer. Então, a ideia seria e é deixar os últimos 15 minutos cada noite para responder essas perguntas. Agora, estamos fazendo dessa forma unicamente por causa das exigências do relógio e coisa e tal. Aqui está sendo filmado e etc. Mas nós vamos fazer, como diz o outro, aquele jogo de cintura. A gente vai levando do jeito que for. Depois, alguém já sugeriu que poderíamos começar às 7h30 em vez das 7, só que aí vai até às 11 em vez de 10h30. Isso depois, vamos ouvir todo mundo e se houver consenso, podemos fazer isso. Quer dizer, meramente, depois que todo mundo, que ainda vai chegar, né? Vamos ouvir todo mundo. Havendo consenso, nós começamos às 7h30. Só que aí vai até 11 horas. Né? Tudo bem. Pronto. Agora vamos mesmo. Eu vou começar com o livro de Jó. Entendemos que o livro de Jó foi escrito por volta de 2000 anos antes de Cristo. Com isso, como depois dele, o primeiro a escrever coisa sagrada, quer dizer, que está no cânon, foi Moisés, durante 500 anos, só havia um livro inspirado no mundo, exatamente o livro de Jó. Deve ser, portanto, um livro importante. Deve trazer um assunto importante. O que a gente percebe, assim, logo no começo, é que trata-se de como que eu vou dizer? Uma competição entre o Criador e o inimigo, Satanás. Você percebe que é o próprio Deus que provoca a contenda. O próprio Deus que lança no rosto de Satanás a pessoa de Jó. Agora, na minha formação teológica, o que eles me ensinaram a respeito disso aí é que era meramente assim um jogo de xadrez, uma arbitrariedade entre o soberano e o inimigo, e que Ló era meramente um peão, tipo xadrez e tal, e deu no que deu, e ele ainda teve o juízo de se curvar, se humilhar, e saiu bem. Deus é maior, né? Quem é que vai discutir com ele? Aliás, é assim que o próprio Deus começa a sua resposta lá. Olha, eu sou grande e você é pequeno. Então, mas eu já entendo de outra forma.
entendo que Deus sabia perfeitamente que Jó tinha potencial para crescer e para subir. A dificuldade é que, na opinião do próprio Criador, Jó era o melhor aluno que ele tinha cá embaixo. O próprio Criador disse que Ló era o maior cá embaixo, quer dizer, não tinha outro melhor do que ele. E em qualquer habilidade, se você é marceneiro, se você é pedreiro, se você é oncologista, se você é qualquer coisa, no momento que você chega ao topo, você é o máximo, não tem ninguém que entende mais do que você, aí a tendência é parar, estagnar. Você vai aprender com quem? Você é o máximo, os outros que aprendem com você. Aí, que isso ocorra com um marceneiro, pedreiro, está tudo bem. Agora, no mundo espiritual, o Criador não fica muito contente, não. Ele não gosta que a gente pare, não é essa a intenção. A intenção é que a gente vá crescendo até a nossa promoção à glória. Então eu entendo que o que Deus fez aqui foi conduzir Ló para patamar superior àquilo. Só que para que isso pudesse ocorrer, ele tinha que amassar o pacote teológico de Ló. Jó. A cabeça está ficando velha. Qualquer coisa dessas pode me corrigir, que eu não gosto de falar errado mesmo. Jó. Mas é parecido, não é? Ló, Jó, quase a mesma coisa. Jó, de fato. E por vezes, Deus tem que amassar os nossos pacotes também, para que nós possamos crescer. Você talvez nunca tenha pensado dessa forma, mas Deus já me amassou várias vezes, sabe? Deus já amassou meu pacotezinho aqui várias vezes, exatamente visando um crescimento espiritual, Deus querendo que eu crescesse mais, subisse mais, passasse para um outro ano, passasse de ano, como diz o ditado. Agora, convenhamos, a prova pela qual o Jó passou não foi pouca, não. Essa foi pesada. Mas ele subiu. Quer dizer, a intenção de Deus foi vindicada na própria palavra de Jó. Antes tinha só ouvido, agora ele tinha visto. Subiu. Isso de passagem. O que eu quero aqui é outra coisa, mas por vezes ainda podemos aproveitar, porque o que se tem ensinado por esse Brasil afora a respeito do assunto em pauta, tem coisas e tem coisas e tem coisas, e muitas delas não procedem. Então pode ser que alguém esteja aqui presente com algumas ideias não bíblicas a respeito do assunto. Vocês vão percebendo que o meu modo de proceder é procurar sempre fundamentar tudo que eu vou dizendo em cima do texto sagrado. Eu posso fazer uso das experiências minhas e de outros para ilustrar a verdade. Mas a verdade, ela se fundamenta no texto. A gente não vai bolar doutrina em cima de experiência. A gente bola a doutrina em cima do texto, usando as experiências meramente para ilustrar a verdade. Ou desilustrar, se existe essa palavra, às vezes. O que eu quero com Jó, no entanto, é um pouco diferente. Isso aí de graça e de passagem. O que me parece é que, a partir do livro de Jó, é que existe
efetivamente uma competição entre o Criador e o inimigo. O que está acontecendo cá embaixo é uma contenda, sacrifício maior, e assim por diante. Isso eu faço questão de frisar aqui, no começo desta matéria, que é guerra espiritual bíblica, exatamente pelo seguinte: estou chegando cada vez mais assim à desconfiança de que a minha posição em Cristo, por tremenda que seja, não é a questão toda no que diz respeito à condução da guerra. Se o servo de Satanás está jejuando mais do que eu, se ele está pagando um preço maior do que eu estou pagando, isso vai influir no andar da contenda. E às vezes a gente está metido numa certa contenda, uma certa briga, e a briga não está indo do jeito que a gente esperava. A gente esperava assim ganhar e não está ganhando. Ou então, pelo menos, a coisa está andando mais devagar do que a gente esperava. E muito a contragosto, eu digo assim com toda a franqueza e honestidade, e muito a contragosto, estou chegando à conclusão que, por vezes, a dificuldade não é a minha posição em Cristo. Essa aí está lacrada, quer dizer, eu não vou acrescentar nada à vitória de Cristo. A dificuldade é exatamente se o servo de Satanás está pagando um preço maior do que eu. Se ele está se malhando mais do que eu estou. O que você imagina que Satanás está dizendo lá perante? Vamos a Apocalipse capítulo 12, que dizer. É uma coisa curiosa. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 12. Vou ler, quer dizer, o que eu quero está mais para o fim, mas vamos começar com o verso 7. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, quer dizer, até aí estava. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que enganou todo mundo. Ele foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Agora vem cá. O que está fazendo aí esse vocábulo agora? Ué. Jesus não tinha vitória antes? O que está acontecendo? Por que agora? Isso aqui ainda está no futuro, no meu entender. Não aconteceu ainda. Nós podemos entender, creio, a partir do quadro aqui no nosso Brasil. Nós temos um governo federal, mas me diga aí com toda franqueza, o nosso governo federal está conseguindo mandar nas favelas do Rio? O governo tem controle das favelas no Rio? Não tem. O governo tem controle do campo? Nem sempre. E assim por diante. Então, enquanto
enquanto tiver alguém contestando com êxito o governo qualquer que fosse, ou for, seja, então, de alguma forma, esse governo não é completo. Então, neste momento, Satanás ainda está conseguindo controlar as favelas, por assim usar a expressão. Ele ainda está conseguindo, assim, atrapalhar. Agora, o que me incomoda aqui também, esse negócio de estar lá nos acusando. Verso 10, segunda metade, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Agora, peraí. Se Satanás está diante do trono me acusando, o que será que ele está dizendo? O que será que Satanás está dizendo ao soberano a meu respeito? Se ele está me acusando por lá, está dizendo o quê? Ele estaria mentindo a meu respeito? Não adiantaria nada. Quer dizer, você mentir na presença do soberano, que ele sabe tudo, é estupidez. É uma perda de tempo. Então, mentir a meu respeito é que Satanás não está fazendo. Se ele está me acusando, ele está falando a verdade. E qual seria essa verdade? Naturalmente, qualquer pecado receberá menção, óbvio. Mas eu, muito a contragosto também, eu desconfio que uma das coisas que o inimigo está dizendo por lá, está vendo? O meu servo está jejuando mais do que o Gilberto, está vendo? O meu servo está pagando um preço maior do que o Gilberto está pagando, está vendo? Eu desconfio que é esse tipo de coisa que o bicho está falando a meu respeito lá. E, infelizmente, ele não pode mentir, né? Quer dizer, mentir lá não adianta. Se ele estiver falando isso é porque é verdade. E daí? Daí o seguinte. O assunto que estamos tratando, vamos tratar, permitindo nosso bom Deus, requer compromisso. Isso aqui é sério, isso aqui não é para criança, isso aqui não é para quem não quer nada, isso aqui é para quem quer pagar preço, porque exige preço. Vocês têm a apostila, vocês podem depois ler o resto. Tem mais alguma coisa nessa primeira página, abrindo picada. Mas vamos agora à apostila principal, que estamos aqui para desfazer as obras do diabo. E eu vou começar por aquilo que eu julgo ser o começo. É o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o chefe, ele é o dono. Está em João 20, 21. Quer dizer, já vai ser resolvido. Então, João 20, verso 21. É a noite da ressurreição. O Senhor Jesus ressurreto aparece lá no cenáculo, passa pela parede, materializa lá dentro. Naturalmente o pessoal se espanta. Então ele começa no verso 19 dizendo paz. Então no verso 21 diz aqui outra vez paz, é porque está repetindo, já disse uma vez paz. Então o que interessa é o que vem depois. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio a vós. Assim como. Então, havemos de ver se conseguimos entender esse assim como. Quer dizer, exatamente como fizeram o pai e o filho. O pai determinou e o filho executou. O filho obedeceu. E isso deve ser também a nossa tônica. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu estou sempre dizendo que o meu problema maior é saber o que o pai está fazendo. Em João capítulo 5, verso 19, parece, ou 18, o Senhor Jesus disse que ele só fazia aquilo que ele via o pai fazendo. Aliás, ele disse, mas ele só podia fazer aquilo que ele via o pai fazendo. E no capítulo 12 de João, nos últimos versos, diz que ele só falava aquilo que ele escutava o pai falar. Eu entendo que é por ali mesmo, só que nem sempre eu enxergo aquilo que o pai está fazendo. Essa é a minha dificuldade maior, eu acho. Porque enquanto a gente não estiver vendo aquilo que o pai está fazendo, a gente vai, às vezes, está jogando o esforço fora. A gente fica trabalhando, tá fazendo, mas se não é isso que o pai está fazendo, então, paciência. Nós jogamos fora muitos serviços que não estamos fazendo aquilo que o pai está fazendo. E é ele que manda. Então é o Senhor Jesus que é o nosso exemplo maior que está dizendo isso. Além de nosso exemplo, ele é nosso chefe. Então, ele está não somente esperando, está exigindo que façamos como ele fez, ele e o Pai. Hebreus capítulo 10 e verso 7 resume a coisa. Hebreus capítulo 10, verso 7. Aliás, vamos começar pelo verso 5, para pegar a sequência da ideia. Por isso, entrando no mundo, diz, a respeito do Filho, isto: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que vim, abre parênteses, no rolo do livro está escrito em mim, fecha parênteses, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis que vim para fazer, ó Deus, a tua vontade. É isso. Começa por ali. E em João 4:34, o Senhor Jesus disse que a sua comida era fazer a vontade daquele que o havia enviado e realizar a sua obra. Agora, pensemos um pouquinho nisso aí. Comida. O que Jesus quis dizer que era a sua comida, fazer a vontade do Pai? Bom, comida é coisa que nós precisamos todos os dias. Quer dizer, normalmente, se você vai trabalhar, se você vai produzir, você tem que comer. Naturalmente, existe o jejum e coisa e tal, mas o jejum não combina muito bem com o trabalho. Eu não sou um grande jejuador, mas já sei o que é jejuar 3 dias. Só que quando eu estava jejuando, eu tinha que ainda trabalhar, quer dizer, meu trabalho não era braçal, era no escritório e tal, missão, mas eu ainda ia no escritório e despachava e coisa e tal. Já no segundo dia eu já ia sentindo realmente a fraqueza física. Ninguém estava mais jogando futebol, não, senhor. Quem me conhece sabe que eu ando assim. Aí eu não estava mais andando exatamente desse jeito, não. Eu estava andando mais manso, sabe? Lá pelo 3º dia estava andando bem mais manso. Por quê? Você fica fraco. Você fica fraco, só isso. Então, normalmente, a gente não jejua enquanto tivermos que trabalhar.
E se for questão de guerra, aí é que jejum não interessa muito mesmo não, quer dizer, um soldado jejuando. Comida. É coisa que precisamos todos os dias. Assim como é a comida física para o nosso sustento, a nossa força física, assim, dizendo Jesus, era fazer a vontade do Pai, era a sua comida. Quer dizer, a sua vida cotidiana girava em torno da vontade do Pai. Era a sua comida. Eu digo a quem quiser me ouvir, que quem quiser participar de forma efetiva na guerra espiritual, você tem que passar também por Hebreus 10 e 7. Que a guerra espiritual é só para pessoas que têm compromisso mesmo com o Senhor Jesus Cristo. A guerra é só para gente grande. Só para gente que tem compromisso. Só para gente que ouve o Espírito Santo. E sem compromisso você não vai ouvir nada. Ninguém escuta o Espírito Santo sem compromisso. Tem que chegar o momento na minha vida e na vida de vocês, quando a gente diz, que nem Jesus, eu estou aqui a fim de fazer a tua vontade, ó Deus. Compromisso. Agora, esse compromisso deve ser renovado todos os dias. Jesus disse, comida, minha comida é fazer a vontade. Entendo que significa que ele, todos os dias, renovava esse compromisso, todo dia. O negócio dele era fazer a vontade do Pai. Cada manhã, quando eu levanto, às vezes antes de levantar, quando eu acordo, antes sequer de colocar o pé no chão, eu digo assim, soberano, eu estou aqui hoje para fazer a tua vontade. Quer dizer, eu renovo o meu compromisso. Primeira coisa. Segunda coisa, Espírito Santo, venha me encher e capacitar hoje. E sem ele não vou. Terceira coisa, que eu sempre digo, na autoridade de Cristo, estou amarrando Satanás e todos os seus subalternos que diz respeito a mim e os que dependem de mim e tal. Isso eu faço todas as manhãs quando acordo e também cada noite quando eu deito. Não quero saber de pesadelo, essas coisas de noite, que são ataques. Torno a dizer, ouça-me por caridade. Sem compromisso, não se meta na guerra. Você não vai, você será esmagado. Quem for realmente participar tem que ter compromisso com o Senhor Jesus Cristo e seu reino. Tem que passar por Hebreus 10, 7. Melhor ainda se passar também por João 4,34. Todo dia, renovando. E às vezes não basta uma vez por dia. Às vezes tem que ser várias vezes, dependendo das circunstâncias. Agora, de passagem, já que estou aqui com minha Bíblia aberta em Hebreus capítulo 10, volto ao verso 5. Sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. Corpo me preparaste. Perdão. Pegamos engarrafamento. Não tem problema. A casa é nossa. Ali, não. Nenhuma cadeira aqui tem dono. Estejam à vontade. Para que o Senhor Jesus Cristo pudesse levar a cabo a vontade do Pai cá embaixo, ele teve que se encarnar por aqui. Ele teve de aceitar o corpo preparado. E nós aqui não temos como entender
o tamanho desse sacrifício. O soberano Criador sem limites se confinar no corpo de um bebê humano, está doido. Não dá para entender isso. Mas para que o plano da redenção pudesse ser levado a cabo, ele teve que aceitar o corpo preparado. E que foi gostoso, não foi. Isso foi humilhação. Isso foi limitação. E eu vou procurar ser totalmente franco aqui, porque não adianta fingir. Se eu ficar aqui fingindo, não vou ajudar ninguém. Você tem que saber como é que é mesmo uma coisa. E eu tenho que dizer abertamente que eu não gosto de limitação. Eu fico chateado, às vezes. E também eu estou ficando mais velho e o corpo agora está começando a apresentar assim certas coisas, dói para cá, não funciona mais para lá, meus joelhos não querem mais, e eu fico chateado. Que eu não gosto de limitação. Não gosto. Só que o meu dono, ele aceitou o corpo preparado. Foi aí limitação que ninguém entende cá embaixo. Então, se meu dono aceitou essa limitação, o corpo preparado, então eu também tenho que fazer a mesma coisa. E esse corpo preparado vai aí, no caso do Senhor Jesus, todos os 33 anos, com todas as agruras e todos os desgostos e tudo que aconteceu durante 30... Você imaginou? Ele ter que conviver com a nossa raça durante 33 anos? Não, paciência. E eu, sem entender nada disso, mas tem muita coisa por cá embaixo que eu não gosto também. Tem muita coisa por aqui que não me agrada, coisíssima alguma. E eu fico, será, soberano, vem cá, fala sério, será necessário isso? Espera aí. O corpo preparado, você vai aceitar ou não vai? O jeito que tem é aceitar. Né? Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tá bom? Se eu sou bom, se eu sou forte, se eu sou grande, aí eu faço por conta própria. E o poder de Deus, sabe-se nada. Mas se eu sou fraco, se eu estou apanhando, se eu sou... E aí, Deus faz alguma coisa? Então é Deus que fez. Ele recebe a glória. Eu confesso a vocês que me conhecem, já me ouviram dizer mais de uma vez, que eu não ainda alcancei o patamar do apóstolo Paulo, que quando ele disse que ele até tinha prazer nas limitações. Eu não tenho prazer em limitação, coisa. Não cheguei lá ainda. Isso aí é um patamar que o apóstolo alcançou, que eu não cheguei ainda. Está lá. Pode ser que eu ainda chegue, sei lá, não sei se vou chegar. O corpo preparado. Fique sabendo que se você se meter na guerra espiritual, vai apanhar, vai sofrer. Isso aí não é de graça. Faz parte do corpo preparado. Faz parte do preço que nós temos que pagar para ver o programa de Deus completado cá embaixo. É aquilo que o apóstolo disse, que ele estava completando o sofrimento de Cristo. E tem vários textos que dizem que nós também estamos nisso. Nós temos que fazer a nossa parte para completar o sofrimento de Cristo. Eu não gosto de sofrer. Não gosto. Mas é isso, é o corpo preparado. É o corpo preparado. Então, eu me detenho aqui, porque isto aqui é âmago, isto aqui é fundamento, isto aqui é
incontornável. Sem este compromisso, você não vai. Sem este compromisso que você tem que renovar todos os dias, não vai dar. Não vai dar. Tem muita oba-oba nos meios evangélicos a respeito de que não funciona. Não é na base de oba-oba coisa alguma. É na base de poder, é na base de autoridade e é na base de pagar o preço. Pagar o preço para poder manusear o poder. O poder está aí. Nada que eu vou fazer vai aumentar o poder. O poder está aí. A dificuldade é a minha competência, a minha capacidade para manusear o poder. Isso aí leva preço. Bom, prosseguindo. Jesus nos manda fazer como ele e o Pai fizeram. O Pai mandou, o Filho obedeceu, mas o que foi exatamente que o Pai mandou? Qual foi a vontade do Pai em termos específicos? Estou já no número 2 aí. Vamos, portanto, para Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus 2, verso 14. Coisa a respeito do Filho. Visto como os filhos, quer dizer, no caso nosso, participam de carne e sangue, também ele, o Filho de Deus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Nós temos aqui um para quê. Agora, para quê significa para quê. É o para quê da coisa. Certo? É o para quê. Tá bom. Então, é a razão, ou pelo menos uma delas, pela qual o Filho foi enviado para cá. Ele foi enviado para cá a fim de aniquilar o diabo. Ele se encarnou com essa finalidade. No termo bíblico, ele foi o segundo Adão. E o segundo Adão veio para recuperar tudo que o primeiro Adão jogou por terra. E Satanás sabia perfeitamente bem o que estava acontecendo. Quando Jesus foi tentado após seu batismo, entre outras coisas, quer dizer, a terceira tentação, o inimigo leva Jesus soberanamente, quer dizer, miraculosamente e sobrenaturalmente, quis dizer, para um monte muito alto, que esse monte não existe, foi uma coisa criada, e mostra os reinos do mundo. Obviamente foi uma coisa sobrenatural, porque mesmo de um avião você não vê o mundo inteiro, quer dizer, então não foi uma coisa normal isso. Você vê o mundo inteiro, todos os reinos, e o inimigo diz, olha, em outras palavras, olha, você veio recuperar o mundo, não tem problema, eu te dou. Você quer, eu te dou. Tem um pequeno detalhe, você tem que me adorar. Mas Satanás sabia exatamente por que Jesus se encarnou por aqui, o Filho de Deus se encarnou, e essa terceira tentação foi realmente uma jogada de mestre, e essa foi brava. Porque Jesus não caiu, mas ele veio exatamente recuperar tudo que
que o primeiro Adão jogou fora. Você se lembra que Satanás, inclusive, quando, na sequência dessa tentação, disse que toda a autoridade do mundo havia sido dada a ele e que ele também podia dar a quem bem quisesse. Está no texto isso. Você se lembra que Jesus não desmentiu o diabo. Jesus não disse, sai daqui, seu mentiroso. Não, era pura verdade. Era pura verdade. Jesus se safou de outra forma. Mas não negando o que era verdade. Agora, o Filho se encarnou a fim de aniquilar com Satanás. Aniquilar, aniquilou. Sobrando para nós o que está na 1 João 3:8. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, nós lemos assim. A segunda metade do verso, que vem ao nosso caso. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aqui tem outra vez. Para isso. Para isso. A razão dele se manifestar, se encarnar, foi para desfazer as obras do diabo. É isso aí que sobra para nós. Que aniquilar Satanás aniquilou. Eu vou já ler vários textos que eu quero que isso fique assim muito bem gravado na sua mente, na sua alma. Porque no calor da guerra, se você esquecer que seu chefe é o maior, se você duvidar disso, isso é muito mal. Você não pode duvidar disso. Então você tem que ter muito bem assim gravado no coração que o seu chefe é o maior antes de enfrentar a parada. Nós vamos ler alguns textos, mas chegando ali, como o Senhor Jesus bateu de fato em Satanás, ganhou a vitória. Vejam o que está em Apocalipse 1:18. O Cristo já glorificado se apresenta a João, certo? E ele se pronuncia desta forma. Vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Atenção. E tenho as chaves da morte e do Hades. Eu tenho. Agora, voltando a Hebreus 2:14, as suas Bíblias às vezes dizem coisas diferentes. Eu li o que o texto grego diz corretamente, que para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. E eu sei que alguma Bíblia aí diz tem. Alguma Bíblia aí diz tem. Eu sei que alguma Bíblia diz tem. Eu já conferi isso. Mas o que o texto mesmo diz, o texto original, é tinha. E Satanás tinha de fato, mas não tem mais. Quem tem agora as chaves é o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1:18. Satanás tinha, Jesus tem. Ele pegou as chaves. Eu já ouvi assim um pregador querendo assim dramatizar um pouquinho esse negócio para que nós assim visualizássemos, né? Então, ele tem Jesus descendo lá para onde o bicho está, né? E o bicho está no escuro e de repente uma luz. Começa uma luz, e o bicho não está gostando, mas aumenta a luz, aumenta a luz, aumenta a luz, e finalmente Jesus chega lá e as chaves aí
Realmente. Satanás tinha. Jesus tem. Então ganhou? Ganhou. Então ninguém aqui tem mais que aniquilar Satanás. Aniquilado já está. É verdade que não foi combinado ainda no seu paradeiro final. O paradeiro final já foi decretado, está lá em Mateus 25, parece. Não está lá ainda. O Criador permite que o inimigo ainda funcione no mundo. Nós vamos comentar o porquê disso no decorrer da matéria. Mas é um permitir tão somente, que aniquilar, aniquilou. A dificuldade é que no momento que Jesus ganhou a vitória, se mandou de volta para o céu. E deixou o abacaxi para nós descascar. Quem tem que descascar o abacaxi somos nós. Agora, é verdade que ele nos dá uma faca bem afiada na mão. Lá, nós temos uma faca, tá? Mas quem tem que descascar somos nós. E Jesus está de volta. Ele está sentado à direita lá do Pai. Eu digo então que nós estamos aqui exatamente a fim de desfazer as obras do diabo. É essa a razão pela qual Deus nos deixa aqui depois que nós nos convertemos. No momento que você se converte, por que Deus não te leva imediatamente para o céu? Não, é que tem serviço por aqui. Tem serviço por aqui. E resumindo esse serviço, em poucas palavras, é desfazer as obras do diabo. Agora, vai aí vários capítulos, tá bom? Aliás, vão aí várias horas aqui dessa matéria. Mas, resumindo, o que nós temos que fazer é desfazer as obras do inimigo. Agora, eu estou mastigando, estou querendo entender essa questão, mas na minha pequena cabeça, você tem que, para desfazer alguma coisa, esse desfazer tem que alcançar, tem que atingir as consequências dessa coisa. Vamos assim pegar um exemplo concreto. Alguém amassa meu carro. Então teu filho amassa teu carro. Isso já aconteceu. Mais de uma vez. Agora, como é que vamos desfazer essa obra? Como vamos desfazer? Está aí o carro amassado. Como é que vamos desfazer isso? Haja lanternagem, não? Tem que haver lanternagem, quer dizer, alguém tem que estar... Ou você troca a peça, ou então você entra lá com o martelo e coloca assim no formato devido, original, depois tem que pintar, enfim. Você tem que deixar do jeito que estava antes. Não? Se você vai desfazer, tem que atingir as consequências. Em se tratar de um carro amassado, a gente entende perfeitamente bem. Agora, no terreno espiritual, eu confesso abertamente que ainda estou querendo entender esse negócio. Quer dizer, até que ponto é possível, ou seria possível, desfazer as obras de Satanás? O estrago que ele já fez na vida de alguém. Todos nós conhecemos pessoas cujas vidas foram estragadas por Satanás, às vezes a própria. Sim. E como desfazer aquilo? Bom, tem certas coisas que não dá para desfazer. Se alguém matou meu filho, bom,
Deus pode trazer de volta. Mas normalmente isso tem que ocorrer assim rapidinho. Ó. Se ele foi morto há 10 anos, e a esta altura como é que vamos desfazer isso? Não dá, não tem jeito. Mesmo o Senhor Jesus, o máximo que ele fez foi demorou foi 4 dias, no caso de Lázaro. Por quê? Porque depois, não dá. Vamos dizer, o tempo vai passando, as coisas vão, não tem como você trazer alguém de volta. E tem certas coisas que a gente perde e não tem como recuperar. A inocência, por exemplo. Você perdeu a inocência, paciência, não tem como reaver essa inocência. Nem Deus te devolve a inocência. Foi. Então eu ainda estou querendo entender esse negócio. Até que ponto? Mas algumas coisas. Foi em 84, novembro de 84, parece-me que foi, eu estava em Teresina, Piauí, ministrando sobre a estratégia missionária de Cristo. Naquele tempo, que a espiritual era meramente uma de 5 ou 6 estratégias que eu tratava, uma estratégia por noite, e calhou que a noite que eu ministrei essa questão, eu estava hospedado na casa de um irmão que havia me convidado, não era o pastor da igreja, uma Assembleia de Deus por lá, ele tinha uma casa assim, mais ou menos humilde. Eu estava hospedado assim num quartinho lá no fundo, que era mais do que humilde. Não me lembro nem se tinha luz elétrica, não me lembro se fui dormir com lamparina, não me lembro mais disso. Se tinha luz elétrica, mas era bem fraca, não me lembro. Eu vinha mastigando esse texto, assim, pensando, meu Deus, como é que fica esse negócio? 94, 94, quer dizer, já são quase 25 anos. Já faz um tempinho. Como é que funciona, Senhor, esse desfazer e tal? Eu estava me preparando para dormir, quando de repente o queixo deu um mau jeito, e eu mordi, assim, o lado interno assim, da bochecha, mas mordi, praticamente tirei um pedaço. Quer dizer, o pedaço ficou pendurado. Literalmente. Escorrendo sangue, doendo que nem. Era noite, né? Depois do culto. Então. Aí me veio à cabeça 1 João 4:8. Aí eu disse, eu não sabia o que fazer, não conhecia ninguém que fazia, mas eu disse, soberano, eu estou reivindicando a verdade que está na 1 João, eu estou desfazendo essa obra de Satanás, esse ataque contra a minha pessoa. Não me lembro se foi exatamente isso que eu falei, mas nessa direção. Mais ou menos por aí. Eu quero dizer para a glória de Deus que imediatamente o sangue estancou e a dor passou. Fui dormir numa boa. Na manhã seguinte, com a luz do dia, que a luz do dia era melhor do que a lamparina, fui ver no espelho o exato lugar. Estava lisinho. Só estava um pouco encarnado, como dizemos no Nordeste, para dizer, ó, aconteceu alguma coisa, não foi imaginação de ninguém, não. Eu desfiz a obra de Satanás. O Deus desfez atendendo ao meu pedido. Eu desfiz as consequências do ataque. Certo? O que foi atingido foi a consequência do ataque. É por ali. Agora eu já disse. Exatamente como funciona esse negócio, assim, principalmente no terreno espiritual e assim no estrago que já houve na vida das pessoas.
Eu estou estudando ainda. E ninguém tem que esperar por mim, não. Você pode seguir na minha frente. Você pode aprender. Se aprender, então me diga, que eu quero aprender sempre. Nós temos que nos ajudar uns aos outros para ver se avançamos cada vez mais. Desfazer as obras. Agora, vamos nos deter um instante. Você tem que... Quanto tempo eu tenho ainda aí? Tá bom. Vamos lendo aqui. Colossenses 2 e verso 15. Eu sei que você já sabe, mas nós vamos ler, porque isto eu quero que fique gravado na sua consciência, no seu coração. Isso aqui você tem que entender de cor e salteado. Não pode duvidar. Colossenses 2 e verso 15. Despojando, diz a minha Bíblia, na verdade, desnudando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso no finzinho do verso anterior, 14, cravando na cruz. Então foi na cruz que Jesus ganhou a vitória. Aqui, principados e potestades diz respeito aos seres angelicais rebelados contra Deus. E quem é o chefe dessa turma é Satanás. Eles foram expostos publicamente à humilhação, desnudados, como que obrigados a desfilarem nus. E o que faziam, aliás, os generais romanos, no Império Romano, vitoriosos, quando eles voltavam a Roma, assim, fazendo aquele desfile de vitória, sempre traziam um certo número dos soldados conquistados, e esses coitados, nus e acorrentados, obrigados a desfilarem debaixo dos olhares e das vaias da multidão. Quer dizer, humilhação. Humilhação total. Depois era só a morte. Essa a linguagem, esse quadro aqui, essa a pintura, esse tipo de realmente vitória completa. João 16 e verso 11. João 16 e verso 11. Ele está falando daquilo que o Espírito Santo vai fazer. Jesus no cenáculo lá diz: ele vai convencer o mundo do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E se o chefe já foi julgado, então lá vão os demais abaixo dele. Efésios 1, versos 20 e 21. Falando da operação do poder de Deus que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus, lá está ele. Atenção, bem acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas, seus pés. E tal. Então, essa linguagem, todo o principado, poder, potestade, domínio, diz respeito à hierarquia angelical, quer bons, quer maus. Normalmente os maus, porque os bons nunca foram problema. Jesus agora está bem acima de todo o principado, poder, potestade e tal. Já que estamos aqui, depois vamos voltar, mas já que estamos aqui, vire a página para o capítulo 2 e o verso 6, que tem tudo a ver com o assunto. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora vem cá. Se você está em Cristo Jesus, onde você está? Sim, mas de forma mais precisa, onde você está? Onde Jesus está? Onde está Jesus? Ele está à direita do Pai. E se você está em Jesus, você está onde? Você também está à direita do Pai. Gente, isso é grande. Além do mais, isso é tremendo. É a nossa posição. É a nossa autoridade. É a nossa vitória. Então, o Senhor Jesus não nos manda contra a bomba atômica armados aqui só com peteca. Quem tem a bomba somos nós. Agora, aprender como se usa, lá são. Pagar o preço, vá. Mas isto aqui é a nossa posição, isto aqui é a nossa autoridade, isso aqui é a nossa vitória. É a partir da vitória de Cristo que nós vamos conduzir e podemos conduzir a guerra cá embaixo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. O Senhor Jesus agora está bem acima de todo o principado. Vai aí, Satanás. Agora, se eu também estou em Jesus, eu estou bem acima de quem? Também de Satanás. Eu estou acima de Satanás. Agora, dizer isso aí sou assim um pouquinho temerário, né? Peraí, rapaz, quem você imagina que você é? Quer dizer, está doido? Eu já apanhei um pouquinho, cai lá. Dizendo a verdade, eu já apanhei um pouco, cai lá. Tá. Porque tem um tal negócio de você aprender como se faz. Os soldados americanos andavam, não sei se assim andam mais, assim, com um certo rifle, assim, A16, parece que era, não me lembro, mas nunca peguei também numa arma dessas eu mesmo. Uma arma, assim, tremenda. Mas como eu nunca peguei, se alguém colocasse em minha mão, é uma arma tremenda, mas eu não sei como se faz. Enquanto eu não aprendo como se faz, o fato de eu estar com uma tremenda arma na mão não resolve. O problema não é da arma. A arma é uma beleza. O problema é a minha ignorância. É que eu não sei o que fazer. Então a vitória está aí. O poder de Deus está aí. A dificuldade não é o poder de Deus. Não é que seja pouco. A dificuldade é que eu não sei como fazer. Eu não sei como manusear. Eu não sei como aproveitar. Eu não sei como fazer valer. É isso. Agora, o que eu posso aprender? E aí vem outra coisa. Nós podemos nos ajudar mutuamente. Você aprende uma coisa, você me ensina. Eu aprendo uma coisa, eu te ensino. E vamos somando. Aliás, o que estou fazendo aqui é exatamente passando de mão beijada a vocês, coisa que eu paguei muito caro para aprender. Amém. 25 anos de aprender fazendo. E nesse aprender fazendo, eu quebrei a cara, não foi uma vez, nem duas, nem três, nem quatro. Mas também eu recebi de mão beijada coisas aprendidas por outros, e que eles pagaram para aprender e me passaram de graça. Certo? É isso que nós temos que fazer. Ninguém deve se julgar dono da bola. Eu não sou dono dessa matéria. Tem muita coisa que não entendo ainda. Aliás, o que não entendo talvez seja mais do que eu acho já ter alcançado, atingido. É que nas nossas faculdades teológicas, ninguém nunca ensinou essas coisas. Eu tenho mestrado em teologia
formado, quer dizer, eram 4 anos de estudo além do bacharel, não tem curso igual no Brasil. E eles criam na Bíblia, ensinavam a Bíblia, só que guerra espiritual 0,00. Nada. Nada. Meu pai foi para o campo missionário, trabalhou no interior da Bolívia, apanhou, coitado. Apanhou, coitado, apanhou. Na geração de meu pai, ninguém entendia guerra espiritual. Ninguém. Ninguém. Na geração dele, ninguém. Na minha geração, uns e outros estão querendo agora começar a aprender. Um colega de turma que fez o mesmo seminário teológico que eu fiz, mestrado em teologia, ele foi para o México. Tinha 2 garotos, mais ou menos, se eram 6 e 8 anos, ou então 8 e 10, por ali afora. Chegava na aldeia indígena e os 2 meninos eram perseguidos por demônios. Tinham uns demônios que se materializavam no quarto dos meninos, assim, tipo anões, assim, uma figura mais ou menos humana, mas a coisa mais feia no mundo. Cor verde, mas assim, uma cor verde assim, daquilo que dá nojo, né? Quer dizer, uma coisa horrorosa realmente. E os 2 meninos, coitadinhos, gritavam desesperadamente, tal e tal. Só que, a essa altura, a missão da qual eu fazia parte, ele também fazia parte, contava-se com mais de 1000 missionários ao redor do mundo. Nenhum só deles sabia o que fazer. Ninguém sabia como expulsar demônio. Ninguém. Eles saíam da tribo, da aldeia, e os meninos ficavam bons. Voltavam para a aldeia. Meramente abandonaram o campo. Caíram fora e nunca mais. Então, nós estamos chegando muito tardiamente a este terreno. Mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Vocês que são mais novos, vocês realmente são privilegiados porque alguém já acordou, começou a acordar e alguém já está passando a vocês alguma coisa nesse terreno. Ninguém precisa apanhar do jeito que meu pai apanhou, e do jeito que eu apanhei na selva. Jesus me mandou para a selva amazônica, ver se eu pegava uma nação indígena, tirava da casa de Satanás e levava para a casa de Jesus. Em poucas palavras, é isso que eu estava fazendo por lá na selva. Ver se eu tirava um povo que toda a vida havia participado, estado debaixo do domínio de Satanás, tirava dali e trazer para a casa de Jesus o reino de Jesus, o domínio de Jesus. Só que Satanás não achou graça. Achou nada. Ele vai, o chão comigo. Eu apanhei sem dó e sem piedade. Só faltei virar vassoura. Finalmente saí da selva por conta de tanto apanhar. Espera aí, calma. Eu tenho mestrado em teologia, eu sou servo de Jesus Cristo, como é que estou apanhando tanto? Aí eu voltei para o texto. Felizmente lá me ensinaram como estudar a Bíblia. Isso sim eles fizeram muito bem, obrigado. Aí eu voltei ao texto. Estava aqui o tempo todo. Que ninguém havia me ensinado. Aí eu fui, aos poucos. Outros também, fui colhendo. Então, o que vocês têm na mão aí
é muito mais do que outra geração teve. Vocês são privilegiados. Você tem assim um potencial de fazer muito mais do que outros de outras gerações que nada disso entendiam. Ninguém ensinou para eles. Isso foi Efésios. Vamos agora a 1 de Pedro 3 e 22. Eu vou voltar a João 12. A primeira de Pedro, capítulo 3 e verso 22. Falando da ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. É a mesma linguagem que a gente já viu. Já que estou aqui perto, a primeira de João 4 e 4. Aí eu vou voltar a João 12. A primeira de João 4 e 4. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, isto é, os anticristos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. Agora, para completar, João 12 e verso 31. Jesus falando, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, isto é, do cargo. Ele foi expulso do cargo. Jesus venceu de fato. Jesus ganhou de fato. Tanto assim que seu paradeiro já está determinado. Eu já mencionei Mateus 25, vamos lá ler. Mateus 25, verso 41. O Senhor Jesus está dando uma pincela de como é que vai ser o juízo final. Tem os justos à mão direita dele, tem os outros à mão esquerda. Então, no verso 41, ele se dirige aos que estão à esquerda e diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, está aqui escrito. O paradeiro final do inimigo está decretado, está selado. Ele vai passar a eternidade no lago de fogo. Com ele, os anjos que com eles fizeram partido e, infelizmente, os seres humanos que também assim fizerem. Então, o que nós temos que fazer, como diz a gíria, é pagar para ver. Nós temos que fazer a coisa funcionar. Porque Jesus ganhou a vitória e ganhou. Agora, você olha ao seu derredor e você acha que parece que quem está ganhando é Satanás. Você, normalmente, assim, em lugares mais difíceis, é crime por todos os lados, é tudo quanto serve para todos os lados, e parece que Jesus ganhou coisa alguma. Quem está ganhando é Satanás. É essa aparência. Por que será assim, hein, gente? Por que será assim? Isso não está na apostila, não. Tem 2000 anos de igreja na Terra. E ainda tem as favelas do Rio desse jeito. Satanás assim, deitando e rolando, pintando e bordando. Aliás, nem precisamos ir até o Rio. Tem aqui São Bernardo, tem aqui Paranoá, quer dizer...
Está aqui. 2000 anos. E por quê? Agora, vocês que têm alguns anos de igreja, quantas vezes na sua experiência de igreja cristã, não é? Evangélica, ou mesmo católica, bem, também são cristãos, não? Quantas vezes você ouviu de que a razão de nós estarmos aqui é desfazer as obras do diabo? Quantas vezes você ouviu isso? Alguém ouviu isso alguma vez? 00,00? Exatamente. Ninguém na geração de meu pai pregava isso. E ninguém, exceção feita a uns poucos loucos que nem eu, na minha geração, estão falando isso. Você pode ir visitar praticamente todas as igrejas ditas evangélicas do Brasil, milhares e milhares. Ninguém está pregando que estamos aqui a fim de desfazer as obras do diabo. Ninguém! E é por isso que tem as favelas do Rio, e por isso que tem São Bernardo, e por isso que tem Paranoá, e por isso que tem... Porque, de forma geral, o povo de Deus meramente não entendeu o porquê de aqui estarem. Não estamos aqui para louvar a Deus, gente. Me desculpem, não estamos aqui a fim de louvar a Deus. Nós temos a eternidade toda para louvar a Deus. Certo? Nós temos a eternidade toda para louvar a Deus. A única coisa que nós não podemos fazer no céu é desfazer obra de Satanás que lá não tem. Deu para entender? O meu português está sendo claro? Nós não estamos aqui a fim de louvar a Deus, gente. Claro, vamos louvar a Deus. Amém. Eu gosto de louvar a Deus. Sim. Mas não é essa a finalidade e princípio de nós aqui estar. Nós aqui estamos a fim de desfazer a obra do diabo. E é um terrível descaso da parte das igrejas ditas cristãs e evangélicas, que não é isso que estamos fazendo. Poucas honradas exceções. Vamos parar e ter um cafezinho.